Olá, pessoal! Estamos iniciando mais um podcast Gestão em Pauta, o seu programa inteligente, direto dos estúdios da Nova TV Alto Tietê. E eu sou o Cláudio Luve, palestrante comportamental, escritor internacional. O programa está indo ao ar todas as quartas-feiras, às 15 horas, horário Brasil, pelo canal do YouTube da Nova TV Alto Tietê. Quero primeiramente agradecer a Deus, a toda a nossa audiência e os apoiadores, que é a BRH Brasil, Associação Brasileira de Recursos Humanos, e a APG, Associação Portuguesa de Gestão das Pessoas. Pessoal, vamos a um breve intervalo e voltamos já já. Fique aí, é rapidinho. Imagine ter a sua liberdade limitada, sem oportunidades. Os sonhos ficarem cada vez mais distantes e a desigualdade cada vez mais perto. Todos nós sentimos isso nesse último ano. As pessoas com deficiência sentem desde o primeiro dia de vida. Ajude a APAE a continuar mudando essa realidade. Acesse o portal APAE Brasil. Há 66 anos atuando com carinho na superação de limites. Esse é o Rodrigo. Hoje ele voltou cedo. Deu uma passada no happy hour da firma e foi pra casa dirigindo. Ele não imaginava que tomar uma com os amigos fosse suficiente pra fazer ele perder a atenção e me atropelar enquanto eu atravessava a rua na faixa de pedestres. Porque ele bebeu e dirigiu, eu não vou terminar a faculdade, eu não vou conhecer o João e nem vou ter a chance de ser mãe. Você poderia viver com essa culpa? Nunca beba e dirija. Olá, estamos de volta e ao vivo. Curta, comente e compartilhe. E hoje o nosso bate-papo é sobre saúde mental no trabalho. E para nos ajudar com o tema, estamos aqui com a Patrícia Sena. Ela é psicóloga organizacional na Casa de Davi, especialista em neuropsicologia, gestão de pessoas e psicanálise. Patrícia, seja bem-vinda. É um prazer ter a sua participação aqui no programa. Eu que agradeço, Cláudio. Obrigada por ter me convidado. É um prazer estar aqui com você. Muito bom fazer parte desse movimento junto com você, principalmente para falar sobre esse tema tão interessante para mim, que eu gosto tanto de falar. Que você é expert no assunto aí, né? Não. Fala um pouco mais da sua carreira, né? Tá, bom, eu sou psicóloga, né, como você falou. Atualmente eu estou trabalhando como psicóloga organizacional, né, na Casa de Davi. Para quem não conhece, a Casa de Davi é uma instituição que abriga pacientes com deficiência intelectual, né, são todos pacientes com transtornos neurológicos. E eu trabalho lá como psicóloga organizacional, com ações para os funcionários, né? Então, a minha função lá é trabalhar diretamente com os colaboradores. Atualmente, a gente tem cerca de 500 colaboradores lá, né? E, enfim, nem sempre fui psicóloga organizacional, comecei minha carreira na psicologia clínica, né? Tenho mais de 20 anos, né, como psicóloga. E encontrei na psicologia organizacional um lugar que eu gosto demais, né? E também, atualmente, sou professora, né, universitária, também dou aulas para o curso de psicologia, né? E, para mim, essas são as minhas tarefas, né? É o meu trabalho enquanto psicóloga. Que bacana, viu, Patrícia? Eu tenho certeza que você vai contribuir aqui muito com o tema, que, aliás, é um tema muito importante, atual, né? Sim. Que é falar de saúde mental no trabalho, né?
Pessoal, você que está acompanhando a gente aí, envie comentários, perguntas. Durante o programa vou passar alguns recadinhos. Vou falar também de um livro de um amigo que vai ser lançado em Angola durante o programa, tá certo? Envie aí comentários e perguntas. Patrícia, eu vejo que você tem uma expertise aí na área, né? Quais são os desafios que os profissionais vêm enfrentando nos últimos tempos dentro das organizações? Cláudio, por incrível que pareça, os maiores desafios que os trabalhadores enfrentam não têm a ver necessariamente com o trabalho. Tem a ver com tudo o que cerca o trabalho, né? Então, a forma como o trabalho é organizado, a forma como as condições do trabalho são ofertadas para esse trabalhador, os colegas, os chefes, ou seja, tudo aquilo que envolve o trabalho. Muitas vezes a pessoa, talvez você já tenha conhecido alguém, a pessoa ela está trabalhando num lugar, está fazendo aquilo que ela gosta, só que está num entorno que ela adoece. Né? Então, assim, tirando outras, né, questões que são muito pessoais, né, as pessoas elas adoecem por conta dessa organização e as condições do trabalho, as questões de insegurança, as questões de medo, as questões, os desafios relacionais, né, porque hoje a gente sabe que você não entra no trabalho e deixa os seus problemas fora, né, no estacionamento. Não, jamais. Você entra no trabalho levando tudo que faz parte, porque a gente não é, né, dicotômico assim nesse sentido, é impossível que a gente faça isso, né? Então, por isso que hoje as empresas elas precisam pensar justamente nessa questão de como é que a gente pode, né, tornar esse ambiente, né, favorecer a saúde mental, a saúde tanto física quanto mental do colaborador. E fora os avanços tecnológicos que todo mundo precisa acompanhar, as outras questões que a gente, né, tem vivido na contemporaneidade. Verdade, Patrícia. Né, tudo isso que faz parte aí dos desafios, né? Eu tenho os meus, você tem os seus, né? Todo mundo tem aí. Quando você falou da questão de tecnologia, é uma coisa que está muito atual aí, né? E ainda tem tirado o sono de muitas pessoas, né? Sim. Essa questão, por exemplo, aí da inteligência artificial, né? Tanto como uma coisa que, assim, nossa, como é que eu vou me adaptar, né? Principalmente as gerações mais X, como a minha e talvez a sua. Sim. E também, será que eles não vão tirar o meu espaço? Será que eles não vão tirar o meu lugar, né? Então, hoje a gente vê muitos sistemas, por exemplo, ocupando hoje o lugar de 10, 20 trabalhadores, né? Sim. Então, existe ainda essa preocupação de se adaptar à tecnologia e a preocupação de será que eu não vou perder o meu emprego para os robôs, né? Para a ciência da inteligência, né, artificial aí. Mas isso Não, realmente. Mas assim, nós vemos... os meus convidados sempre vêm falando dessa questão da inteligência artificial. E eu costumo passar para as pessoas, Patrícia, que vai sobrar espaço para as pessoas, sim. Porque, na verdade, a inteligência artificial, o robô, ele vai realizar coisas repetitivas ali, por exemplo, né? Mas vai precisar do homem, da cabeça pensante, a criatividade, né? Exatamente. Principalmente em áreas como as nossas, né? A minha, por exemplo, a psicologia, a área da saúde, enfim. Então, assim, nada substitui o olhar humano, o contato, você tá junto com a pessoa, essa coisa da presença, isso é super importante, né? Porque hoje, se você for lá naquilo que a gente tem ouvido falar bastante, o chat GPT, né? O chat GPT. Então, se você joga lá... né, eu estou com crise de ansiedade, o que eu devo fazer? Ele vai te responder na hora e você vai ter as suas dicas ali do que fazer durante a crise, né? Só que ainda assim não substitui o meu olhar, o seu olhar, a sua presença, o toque, né? Sim. Sempre o ser humano vai ser importante, porque... assim, é uma preocupação que talvez permeia a mente de muita gente, né? Mas... porque na verdade, Patrícia, eu acredito que tudo que é novo assusta um pouco. Mas a gente, com certeza, que nem a gente acabou de falar aqui, vai substituir algumas rotinas repetitivas, mas vai surgir outras profissões também. Agora, basta as pessoas também acompanharem as tendências, né? Com certeza, sim. A gente precisa... É que assim, o que eu percebo? Que a tecnologia ela avança mais rápido do que a gente. Né? Então, eles correm de uma forma, a velocidade da tecnologia é mais rápida do que o desenvolvimento humano, do que a gente é capaz de... Então, enquanto eles estão lá na frente, a gente ainda está tentando acompanhar, né? Mas é óbvio,
né, foram os humanos que criaram a tecnologia, óbvio que a gente precisa controlar, né, e dominar. Verdade. Né? Eu acho que Verdade, quem verdade, domina Patrícia. a tecnologia, na verdade, somos nós. Sim, sim, Nós sim. precisamos dominá-la e não ela dominar a gente. Exato. Infelizmente, é o que a gente tem visto por aí. Né? Eu acho que a gente tem que passar aqui a tranquilidade para nossa audiência. Eu acredito que vai caminhar juntos. O robô e o homem. Ah, sim. Né? Vamos caminhar juntos. Né? Então, quer dizer, a gente vai precisar... Porque você diminui algumas rotinas ali burocráticas, né? Então vai te sobrar, de repente, para você uma cabeça mais pensante. Sim, trazer criatividade, trazer ideias, né? Exato. Bom, mas em cima disso tudo, Patrícia, se fala muito em questão de segurança psicológica. Sim. O que seria segurança psicológica? Tem a ver com a saúde mental no trabalho, isso daí? Com certeza. Sem segurança psicológica, não tem saúde mental no trabalho, né? A gente está falando do trabalho. Isso. A segurança psicológica, um ambiente com segurança psicológica é aquele onde as pessoas elas podem falar aquilo que elas pensam, elas podem opinar, elas podem fazer críticas quando elas entendem, quando elas avaliam que cabe uma crítica. É o lugar onde as pessoas podem ser elas mesmas. Né? Então, um ambiente de diversidade, um ambiente inclusivo, é um ambiente que está no caminho de favorecer essa segurança psicológica. Né? Então, ou seja, posso dar a minha opinião, posso falar a respeito daquilo que eu penso, aí vem um adendo bem importante, sem constrangimento ou sem me sentir ameaçado. Né? O ambiente que não tem segurança psicológica ou que não promove, por exemplo, é aquele onde o colaborador ele fica ouvindo do gestor. Olha, o emprego lá fora tá difícil, viu? Se eu fosse você, eu não Isso é terrível. Não retrucava, não. Então, e aí, assim, é muito importante a gente criar esse tipo de ambiente, né? Onde as pessoas se sintam seguras, até porque... a segurança é uma das necessidades básicas do ser humano. Né? Sim, sim. Então, assim, eu preciso ter as minhas necessidades de sobrevivência supridas. E uma delas é a de me sentir seguro. Se eu estou dentro de um ambiente onde eu me sinto seguro, isso me favorece a saúde mental. Agora, imagina você estar dentro de um lugar onde você o tempo todo está tenso, achando que você vai ser mandado embora. É verdade, Patrícia. Né? Meu Deus do céu, será que é hoje? Gente, estão falando de uma lista que está rolando aí. Será que eu estou nela? Né? Ou então, você está vendo algumas coisas acontecerem, a rádio peão, né? Tá falando de coisas e você não tá... ninguém fala para você, ninguém coloca no mural, a sua chefia não te chama para contar o que está acontecendo. Gente, está acontecendo alguma coisa que eu não estou sabendo e que possivelmente vai prejudicar a gente enquanto equipe. Isso gera medo, isso gera insegurança. E aí você tem uma porta escancarada, não é nem só aberta, para o adoecimento. Sim, sim. Quando você falou dessa questão aí de desemprego, eu trabalhei em banco, né, Patrícia? E tivemos várias fusões de bancos. E na época, toda vez que tinha uma fusão de banco, tinha redução do quadro de colaboradores. Então, você imagine, então, aí o ambiente que era implantado, porque a gente sabia que isso era fato, que teria corte. Então, está dentro do que você estava falando, exatamente, né, Patrícia? Então, assim, hoje a gente sabe que, assim, vai acontecer, né? As empresas, muitas delas estão diminuindo por conta de corte de custos, ou justamente porque existe um sistema que está dando conta de alguma coisa, né? Mas, ainda assim, essas mudanças, essas inovações que estão acontecendo nas empresas precisam ser trabalhadas. Sim. Então, ok, estamos mudando. Vai mudar para melhor, tá? Mas até eu entender que realmente é para melhor... eu preciso que você me fale, eu preciso que você chegue para mim, sente comigo e diga, olha, isso tudo aqui vai ser bom pra gente, isso tudo aqui vai ser importante mais pra frente, enfim. Né? E eu até acrescento aí, né, Patrícia, a questão que nem você vem falando sobre isso, é a questão da comunicação clara, aberta. Exatamente. Aonde o líder, o gestor tem que chegar e falar com a sua equipe. Eu lembro que eu já tive situações de gestores que não falavam nada.
Pois é. Segurava a informação. E aí onde que gera ali, né, aquela tensão psicológica, Sim. o que vai acontecer com a gente. Agora, se você tem um líder, um gestor, que ele tem uma comunicação aberta, clara, franca, eu acho que melhora, né, o clima, né? Sem dúvida, sem dúvida. Porque assim, a gente acha que hoje o gestor, ele não está distante, ele não precisa e não pode estar distante do seu liderado. Ele precisa estar cada vez mais próximo. Sim. Então, assim, o nível hierárquico, ele não pode, ele precisa estar só nessa coisa da hierarquia mesmo. Mas o relacionamento, ele precisa ser próximo. Sim. O relacionamento de... Não estou falando que o gestor tem que ser amigo do seu colaborador, né? Porque tem gente que consegue lidar com isso de uma forma ok, né? Madura e tal, mas tem gente que já não consegue, né? Mas precisa haver uma relação onde as pessoas se sintam confiantes em relação ao seu gestor, em relação ao seu líder, né? Para que elas se sintam cada vez mais satisfeitas dentro do trabalho, né? E a segurança psicológica, além de não me adoecer, me favorecer a saúde, ela também me satisfaz, ela me dá uma sensação de prazer dentro do trabalho, porque é possível. Sim. Né? A gente pensa assim, né, igual nos primórdios, né? O trabalho era sempre visto, ai meu Deus do céu, hoje tem que trabalhar. O trabalho sempre visto como algo que é ruim, né? Como algo pesado, como algo que... Verdade. Eu precisava não trabalhar mais para eu ser feliz. Não, gente, a gente pode ser feliz dentro do trabalho. Aliás, Sim. a gente precisa buscar isso. A felicidade e o prazer. Né? Tem alguns autores, principalmente um que é mais antigo, né? Ele criou uma teoria chamada psicodinâmica do trabalho, é um psicanalista francês. Ele fala... ele dedicou parte da vida dele falando e estudando a respeito da relação prazer e sofrimento no trabalho. E aí ele fala que é possível você ter as duas coisas dentro do mesmo ambiente. É possível eu ter as duas coisas dentro da minha casa? Sim, né? sim, sim. Por que eu não teria dentro do trabalho? Né? Que é um lugar que eu passo o trabalho é minha vida. Verdade. Né? A gente passa a maior tempo dentro do trabalho, né? Mas aí a gente poderia levar isso um pouco pro lado do propósito também, né, Patrícia? Sim. De você estar numa atividade, um trabalho que agregue para você algo que esteja relacionado ao seu propósito, né? Aos seus objetivos. Mas também acrescentando, né, Patrícia, quando a gente fala assim do ambiente psicológico, também a questão da confiança. Sim. Eu acho importante também a confiança, né, Patrícia? E também aquela questão de se eu errar, já vou perder meu emprego, a questão do medo, né? Uhum. Então, isso aí inibe as pessoas de repente, propor uma ideia nova ou de dar uma sugestão, porque se é um ambiente pesado, ela vai ficar com medo. Caramba, se eu propor essa ideia e der errado alguma coisa, o que você entende disso, Patrícia? Então, quando você tem um ambiente que gera confiança, ou seja, eu posso confiar em você, você pode confiar em mim, ou seja, eu já tenho aí um caminho aberto para uma boa relação, uma relação saudável entre Sim. o gestor e o seu liderado, né? E aí, assim, isso me dá, inclusive, não é nem permissão, não é isso, mas pode até ser essa palavra, mas assim, eu sei que eu vou errar, porque eu sou humana. Somos né? Agora, num ambiente em que eu não posso errar porque eu posso ser punida, porque eu posso ser castigada, o que eu vou fazer quando eu errar? Porque eu vou errar? Eu vou omitir o meu erro. Sim. Eu vou dizer, não fui eu não errei, não. E pior, eu vou dizer, foi o fulano que errou. Né? Então, aí eu não assumo os meus erros. E um ambiente ou uma pessoa que não assume o erro é uma pessoa que não amadurece. Sim, não é? sim, sim. E aí o gestor ele precisa, inclusive, trabalhar nesse sentido. De desenvolver o seu liderado, não só profissionalmente, mas trabalhando questões como essas. Olha, você errou, assuma o seu erro. Né? Colhe as consequências do seu erro. Mas eu estou aqui, e aí vamos tentar trabalhar juntos para que a gente não erre mais, para que você não erre mais ou para que essa situação não te leve ao erro. Né? E esse é um ponto importante, Patrícia, eu não me recordo agora, né? Mas eu vi uma matéria que, se eu não me engano, que é nos Estados Unidos, se eu não estiver enganado, né? Mas tem algumas empresas que estão premiando os erros. Em que sentido, Patrícia? Eles promovem
é um ambiente que você pode propor ideias e se errar, não tem problema. Porque o que eles entendem? Que é através dos erros que se chega No acerto. ao acerto. Você acha, por exemplo, que quem, por exemplo, criou ali o Santos Dumont, que é o avião, né? Você acha que ele começou tudo certo? Que não teve erros? É óbvio que ele teve erros para chegar no acerto. Então, quer dizer, é isso que algumas empresas, inclusive alguns gestores, estão entendendo, e que isso vai ajudar o ambiente, porque aí, Patrícia, quando você tem um ambiente dessa forma, aumenta a criatividade, a participação das pessoas, né? É isso. Exatamente. E o que uma pessoa só pode ser criativa, inovadora, se ela tem liberdade. Exato. E parece que liberdade e organização parece que são duas coisas que não existem, né? Então, assim, você está dentro de uma organização, você tem que cumprir as leis, as regras, e você é só um robô que tem que fazer as coisas. Não pode ser assim. Se é assim, não deveria ser, Sim, né? sim. E aí, quando a pessoa ela tem essa liberdade, além de saúde mental, porque para eu ter saúde mental, eu preciso estar num ambiente que me proporcione essa liberdade, essa leveza, inclusive. E aí, para eu ter criatividade, eu preciso ter essa liberdade também. Exato. Né? Exato. Pessoas doentes, e você deve conhecer, né? Você deve saber disso, já ouviu. As pessoas doentes não criam. Não cria. Então, gente, ninguém cria nada na minha empresa, ninguém inova, ninguém faz nada, ninguém isso. Ou elas são muito tolhidas e ainda não adoeceram, mas é um passo para o adoecimento, ou elas já estão tão doentes que a mente delas já não consegue criar e inovar mais nada. Verdade. Patrícia, tem alguns comentários aqui. Primeiro, quero agradecer aí as participações aqui, tá, gente? Lucineide Moraes. Como não levar questões pessoais para o ambiente de trabalho? Mesmo que seja relacionado à saúde do pai. Então, eu falei no começo. Pode responder, não? Sim, sim. Tá. Sim, isso é uma pergunta. Lembra que a gente estava falando no começo, né? Não dá para você ir para o trabalho sem levar seu pai junto nesse sentido, né? Sem levar a doença do seu pai junto. O que você precisa fazer enquanto colaboradora, né? Se é uma colaboradora que está falando, não é uma gestora, é abrir essa sua preocupação, essa sua insegurança, enfim, né, para o seu chefe, se ele te der essa abertura, né? E saber que talvez a sua produtividade talvez não será a mesma, o seu foco não será o mesmo, e é necessário que esse seu gestor compreenda. Sim. Eu não estou dizendo que, não, né, não precisa vir trabalhar ou não precisa fazer, se pode errar, não é isso, né? Mas você vai levar os seus problemas pessoais. Então, assim, como não levar os problemas pessoais? É impossível. É impossível. Não leva. É impossível não levar. Você vai levar. E aí, até voltando no assunto, quando tem um ambiente de confiança, você pode levar uma situação dessa para o seu gestor e aí as pessoas vão ajudar você, né, a você passar por aquela situação difícil, porque todos nós passamos, né? Então, quer dizer, é um ambiente que vai nos mostrar essa leveza, porque não tem como separar, deixar o problema em casa e vice-versa. Não tem. Mas a gente tem que saber, mas também tem uma coisa, tem que saber gerenciar. Sim. Né, gerenciar. E você precisa saber, inclusive, assim, que você, enquanto trabalhadora, né, enquanto ser humano, na verdade, você é falível. Né? Sim. Então não adianta, você pode até passar o dia inteiro super focado e fazendo e tal, mas no fim do dia você dedicou tanta energia, né, muito mais energia para o seu trabalho naquele dia, porque a sua mente você tinha que dar uma reviravolta na sua mente para voltar para o seu trabalho, que no final do dia você está esgotado. Por quê? Porque você teve que lidar com dois problemas, dois desafios. A questão do adoecimento do seu pai e o seu trabalho que você tinha que dar conta. Então, o que acontece no final desse ciclo, depois de um tempão? Se você não cuidar, se você não fizer alguma coisa, se você não... É óbvio que é uma questão pontual. O adoecimento é algo muito difícil de lidar, né? Mas você adoece. E quando eu falo de adoecer, não estou falando só de adoecimento físico ou psíquico. Eu estou falando dos dois. Né? E aí uma das coisas que a gente vai, né, talvez estender esse assunto, mas uma das coisas que a gente precisa saber é que a minha mente cria as minhas doenças do corpo. Né?
Sim, E sim. isso Verdade, né? não é? Então, assim, você está esgotado porque, né, você trabalha o dia inteiro sentado, né? E aí, no final do dia, você está esgotado. Por quê? Mas você não fez nada, você ficou sentado o dia inteiro. Gente, mas o tanto de energia que a sua mente dedicou para o seu trabalho, né, é muito. E aí, além de tudo, você, com as preocupações, com as tensões, com a ansiedade, com o medo que aquele ambiente pode estar te gerando, com os outros problemas, as outras questões pessoais que você enfrenta, você pode, no final das contas, adoecer mentalmente e aquela doença não conseguir ficar só na mente. E ela começa a sair da sua mente e ir para o seu corpo. E aí, nesse momento que sai do corpo, é que, infelizmente, a maioria das pessoas vai entender. Nossa, adoeci. Mas você já estava doente antes. Você não percebeu. Já estava doente antes, né? Já estava mentalmente. doente antes, né? E aí a gente pensa, quando a gente fala em saúde mental, a gente pensa, saúde mental tem a ver com transtorno psiquiátrico, o cara que toma remédio, Rivotril, sei lá o que for. Não necessariamente. Saúde mental tem a ver com, é coisa para mim, enquanto psicólogo, é coisa para você, é coisa para todo mundo. É algo que eu preciso entender que, se os meus níveis, por exemplo, de ansiedade, que são normais, né? É normal que eu tenha ansiedade, é normal que você tenha, mas Sim. se está num nível que eu não consigo administrar... Em excesso, né? Em excesso, eu posso adoecer. Sim. Patrícia, a Lu Oliveira mandou aqui um parabéns. Gratidão, Lu! A Solange Inácio. A Solange Inácio tem um papel importante aqui na TV, viu, Patrícia? Ela mandou aqui a mensagem. Boa tarde. Patrícia, como a psicologia pode ajudar na definição de uma carreira identificada com os meus interesses e valores? Como a psicologia. Tá. A psicologia, dentro da psicologia, a gente tem uma disciplina, né, uma área voltada para o desenvolvimento da carreira e para a orientação de carreira. Né? Quando a gente fala de orientação vocacional, não tem a ver só com orientar o adolescente para saber qual é a profissão que ele vai seguir. Né? Mas tem a ver também com trabalhar transição de carreira. Certo. Você está 15 anos trabalhando numa profissão, né? E lá na faculdade tem bastante gente assim que está fazendo psicologia, começando psicologia, mas é a segunda, terceira graduação. Né? Então, assim, várias transições. Então, a psicologia, ela ajuda no sentido de você identificar qual é o seu momento. Porque Certo. o que a gente aprendia? Verificar o momento. O momento agora. Porque o que a gente aprendeu no passado? Você vai escolher uma profissão, meu filho, que você não pode... Olha, pensa que essa profissão vai ser para sua vida inteira. E aí você fica, meu Deus do céu, eu não posso errar. Eu tenho 15 anos, 16 anos, o pessoal já está me pedindo para escolher a minha profissão da vida inteira, né? É verdade. E eu falei assim, como assim, gente? Eu não posso mudar no meio do caminho? Não posso mudar? E aí a gente tinha essa coisa, não posso mudar, né? E hoje não, hoje... E os nossos momentos vão se modificando, eu vou aprendendo habilidades diferentes, e é uma habilidade diferente que vai me proporcionar, por exemplo, uma profissão diferente, né? Eu sempre quis fazer psicologia, sempre não, né? No ensino médio, assim que eu estava saindo do ensino médio, na minha cabeça era psicologia. Eu tinha duas opções. A primeira era psicologia, que eu optei psicologia. A segunda foi psicologia também. Nunca pensei em sair da área, mas eu agreguei muitas coisas à psicologia, né? Então, assim, entender qual é o momento que você está vivendo. Tá. Entender que você não precisa estar naquela profissão que seus pais sonharam que você tinha que estar. E, meu Deus do céu, e agora? Você vai ter que, né? Eu vou ter que mudar, vou decepcioná-los, enfim, né? E outra coisa, quando você faz, óbvio, não estou puxando uma sardinha para minha brasa, mas quando você faz terapia, né, não apenas orientação vocacional, a psicoterapia em si, você se conhece. Isso é importante, então, né? O autoconhecimento básico. Quem é você hoje? O que você gosta? Quais são os seus talentos? Quais são as suas paixões? Verdade, Patrícia. Né? Quais são os seus interesses? Qual é a sua visão de mundo hoje? Que era muito diferente de quando você escolheu a sua profissão com 17 anos, entrou na faculdade. Eu entrei com 17. Muita gente com 17 anos entra na faculdade. Mas, gente, o que eu estou fazendo aqui? Né? Aliás, eu falo... E tem muita gente assim, viu, Patrícia?
Mas é uma... Não sei se eu respondi, eu fui caminhando, Acredito que sim. Tá. Bacana. Patrícia, o papo está bom, mas eu preciso passar aqui um recadinho. Beleza. Pessoal, dia 14 de setembro, irá ocorrer na Câmara Municipal de São Bernardo do Campo, lá no Grande ABC, o 24º Meeting de Gestão Corporativa do ABC, com o tema Experiência Humana, promovida pela AGE-RH, Associação dos Gestores de Recursos Humanos, com a participação de 4 palestrantes. Evento gratuito. Para mais informações, entre no site AGE-RH, que é agerh.com.br. Super recomendo, viu, gente? Pessoal, vamos a um breve intervalo e voltamos já já. Fica aí, é rapidinho. Imagine ter a sua liberdade limitada, sem oportunidades. Os sonhos ficarem cada vez mais distantes e a desigualdade cada vez mais perto. Todos nós sentimos isso nesse último ano. As pessoas com deficiência sentem desde o primeiro dia de vida. Ajude a APAE a continuar mudando essa realidade. Acesse o portal APAE Brasil. Há 66 anos atuando com carinho na superação de limites. Esse é o Rodrigo. Hoje ele voltou cedo. Deu uma passada no happy hour da firma e foi pra casa dirigindo. Ele não imaginava que tomar uma com os amigos fosse suficiente para fazer ele perder a atenção e me atropelar enquanto eu atravessava a rua na faixa de pedestres. Porque ele bebeu e dirigiu, eu não vou terminar a faculdade, eu não vou conhecer o João e nem vou ter a chance de ser mãe. Você poderia viver com essa culpa? Nunca beba e dirija. Olá, pessoal, estamos de volta, ao vivo. Curta, comente e compartilhe. Gratidão quem está participando aí, viu, gente? E hoje o nosso bate-papo é sobre saúde mental no trabalho. Estamos aqui com a Patrícia Sena, que ela é psicóloga organizacional na Casa de Davi. Patrícia, em relação ao nosso assunto, que está muito bacana, você está trazendo muitas dicas e insights aí, né? Mas como que eu consigo reconhecer que a minha equipe ou o meu funcionário que não está mentalmente saudável? Tá. Como que eu consigo reconhecer, perceber isso? Tá. Tem alguns sinais que são muito assim, muito claros que o seu colaborador pode te mostrar, né? Mas nem todos os sinais são tão claros assim. Certo. Quando você vai notar alguns sinais, é porque algumas outras coisas já estavam acontecendo e você acabou não se dando conta. Uma coisa que é muito interessante, que a primeira delas é a produtividade, a queda de rendimento. Né? Então, o que pode ser o rendimento, a queda do rendimento? Um foco menor na tarefa, né? Então, assim, erros, né? Muitos erros. Ele não está conseguindo focar, porque talvez ele esteja pensando naquele problema que está lá na casa dele, das relações e tal. Ou mesmo porque ele já está adoecido, né, de alguma outra forma. Então, esses erros, essa queda do rendimento, né? Então, é o funcionário que ele sempre trabalhou com meta, sempre superou. De uns meses para cá, não está mais. Né? De uns meses para cá, o rendimento baixou. Mas tem uma coisa interessante que a gente também não pensa, a gente não fala. A superprodutividade. É aquele funcionário que vai levar para casa todos os dias um trabalho. Nossa.
que ele quer dar conta, que ele quer fazer, que ele quer, e aí pode deixar que eu faço, eu vou pegar isso daqui para mim, eu vou fazer o trabalho do meu colega que não conseguiu, e aí ele vai pegando tudo para talvez suprir uma necessidade, suprir uma carência, suprir alguma coisa que ele está vivendo, né? E que o gestor geralmente pensa de um funcionário assim? Ele pensa, nossa, tá demais, né? O cara tá levando trabalho para casa e tal, mas eu sempre falo ao pessoal, né? Não sei se vocês vão concordar comigo. Se você leva trabalho para casa todos os dias, alguma coisa tá errado. Se você leva sua pastinha de trabalho todos os dias para sua casa, com exceção, obviamente, se você trabalha em home office, né? Sim, é diferente. O trabalho está na sua casa, né? Mas é porque alguma coisa de gestão do tempo não aconteceu. É porque você está sobrecarregado com muitas tarefas que não deveriam ser suas e você não deu conta delas todas nas suas 8 horas, 9, sei lá quantas horas, né? Que você fica trabalhando. Então, isso também é um sinal. Sim. Por que meu colaborador está levando trabalho para casa todos os dias? Por que ele está cheio de, né? Por mais que seja assim, nossa, quero muito um funcionário que trabalhe, que produza muito, mas está muito além da conta. Né? E aí, uma hora, isso vai cair. Uma hora, sempre essa super produtividade, ela vai dar uma queda e vai ser muito pior, né? Problemas de relacionamento, conflitos de relacionamento. Então, as pessoas, você vê que assim, nossa, esse ambiente aqui está muito conflitante, assim, os relacionamentos estão muito conturbados, está todo mundo muito irritado, está todo mundo muito, né, com os nervos à flor da pele, né? E aí, e o contrário também, às vezes o ambiente começou a ficar mais melancólico, mais triste. Por quê? Será que ali, naquele meio, naquele ambiente que se tornou melancólico e triste, não tem uma pessoa que está em depressão? E uma pessoa doente dentro de uma equipe, ela é capaz, não porque ela queira, enfim, mas é porque é assim que acontece em grupos, adoece os outros, os demais. E quando a gente fala de saúde mental no trabalho, eu não falo de saúde apenas de um trabalhador. Eu falo da saúde do coletivo. Certo. Então, um trabalhador que adoece, eu tenho que... Opa, peraí. E todos os outros trabalhadores que trabalham junto com ele, né? O que está acontecendo? Como é que está lidando com isso? De que forma que... Porque, olha só o que pode acontecer, Cláudio. Aquela pessoa que está adoecida, por exemplo, está com síndrome de burnout, né? Que é uma das coisas que surgiu, né? Há muito tempo, mas hoje a gente fala um pouco mais. O que a equipe tenta fazer? Tenta dar conta disso. Nossa, a gente precisa ser legal com ele, a gente precisa ser mais maleável, a gente precisa. E aí é como se fosse todo mundo se movimentasse para dar conta daquela pessoa que não está mentalmente saudável. E aí o que acontece com toda essa equipe? É muito esforço, é muita energia. Eu tenho que dar conta do meu trabalho e tenho que também tentar promover saúde para essa pessoa que ainda que está adoecida ali. Sim. Nesse sentido, né? Então, esses conflitos de relacionamento, a gente precisa... Opa, peraí, por que está tendo tanto conflito? Tanto conflito. Né? E atestado. Atestados, Né? E veja bem, atestado, não estou dizendo assim, as consultas de rotina, né? Precisei ir no médico, declaração de horas, ok. Não, por que as pessoas estão... consultando tanto, indo muito ao médico, ao hospital. Alguma coisa está acontecendo, né? E aí, assim, eu faço o quê? Eu finjo que não é comigo? Né? Não, eu sento e converso. Né? Eu preciso falar de assuntos sensíveis dentro da empresa. Né? Um assunto sensível, doença mental. Né? Ou a gente fala de doença mental como se fosse a esquizofrenia, psicose, nada disso, mas um transtorno de ansiedade, né? a própria depressão, né? Eu preciso falar sobre isso. Sim. Né? Então, mas quando é que a gente fala sobre isso? A gente fala sobre saúde mental no Janeiro Branco, um pouquinho lá sobre
saúde mental associada ao suicídio no Setembro Amarelo, né? Um pouco mais para frente ali. E aí a gente não fala sobre isso todos os dias, assim, o tempo todo. Não é uma massificação de informação, né? E eu preciso falar de assédio no trabalho. Verdade, assédio moral, sexual, né? Moral, sexual que adoece, né? Então, eu não posso deixar de lado assuntos importantes como esses. Preciso falar sobre isso. E são esses sinais, né, que o seu colaborador vai dando conta. Assiduidade, pontualidade, absenteísmo. Absenteísmo, né? E tem o contrário do absenteísmo, né? O contrário, né? Que é o presenteísmo. É o seu funcionário que está lá, mas não está. Né? Ele está lá, mas ele não está focado, ele não está produzindo, ele só está indo no trabalho, né? Então, esses são alguns sinais que o gestor precisa se dar conta, né? De que a equipe pode estar adoecendo. E a gente também pode pensar em algo preventivo, né, Patrícia? Sim. Que sugestões você daria, de repente, para um RH criar ali projetos, trabalhos de prevenção? Tá. Bom, primeiro que assim, a gente nunca sabe quando uma pessoa está entrando na empresa e está trazendo com ela algumas tendências de algum transtorno, ou é uma pessoa mais ansiosa, algum distúrbio, ou é uma pessoa mais estressada, ansiosa. Por mais testes psicológicos que a gente aplique, a gente não está sabendo exatamente quem é que está entrando. Isso é uma falácia quando alguém fala que você tem que saber exatamente quem é a pessoa que está entrando. Não, né? Então, como é que eu promovo, né, que tipo de ação? Primeiro que as ações pontuais, né? Então, eu vou falar uma coisa que, sei lá, não vai chocar, mas assim, é a minha visão. Às vezes a gente fala assim, vamos construir uma sala de descompressão, né? Que o pessoal fala. Né? E vamos colocar coisas coloridas. Colocar puff, violão. E vamos deixar um PlayStation lá a pessoa jogar. E vamos botar uma mesa de sinuca. E vamos deixar disponível um monte de coisa, enfim. Isso tudo é super legal. Não estou dizendo que não é importante. Né? Mas se você tem uma empresa que tem isso, que oferece isso para o seu colaborador, mas o gestor não é preparado para lidar de forma afetiva com esse colaborador, de forma compreensiva, de forma humana com ele, isso tudo vai por água abaixo. Aí você tem um lugar que é de descompressão, onde as pessoas vão até, né? Mas querendo ficar lá o tempo todo, porque voltar para o setor é muito sofrido, desgastante, né? Então você precisa trabalhar com a gestão. Lá na Casa de Davi, a gente tem um programa que a gente faz, né? Periodicamente, encontros com os líderes. A gente fala de temas que são atuais. Bacana. Né? Então, a gente sempre fala sobre gestão, sobre liderança. Mas cada mês, ou cada encontro, a gente leva assuntos que são importantes. Que às vezes a gente está tão envolvido com os processos, com as operações da coisa, que não se dá conta de que, peraí, mas quem dá conta dos processos e das operações são as pessoas. E se eu não cuido das pessoas, o maior ativo de uma organização são as pessoas. Sim. E o maior ativo das pessoas é a saúde. Sem saúde, eu não trabalho, eu não me relaciono bem, eu não vivo, né? Óbvio. Né? E aí a gente... e aí, uma coisa também bacana, lá onde eu trabalho, a gente tem... eu trabalho no esquema de plantão psicológico, né? Então, assim, eu estou disponível. Quando as pessoas entram lá, eu falo, gente, se vocês precisarem, né, de um momento, de uma conversa, se vocês precisarem conversar comigo, se vocês tiverem alguma coisa que vocês estão vendo que o trabalho não está andando por conta daquela situação que você está enfrentando, daquele momento difícil, me procura. Né? Esse é o plantão psicológico que a gente entende, dentro da empresa ou em qualquer outro lugar. Né? E aí chega, gente, olha, tô indo aí, né? E aí venha, vamos conversar. Sim. E tal. E não são, Cláudio, aquilo que eu falei no começo, não são problemas do trabalho que elas trazem. As pessoas trazem questões pessoais, questões de relacionamento lá em casa,
com o filho. Então, se você se o gestor só sabe gerir as pessoas, né, ou só sabe gerir o trabalhador, sem imaginar que por trás daquele trabalhador tem uma família com problemas, com questões de conflito, com questões de doença, você está perdendo muita coisa e está deixando de ser um gestor eficiente. Verdade, Patrícia. Né? E, poxa, muito bacana as dicas aí, viu, Patrícia? Me fala uma coisa, Patrícia. Uma pessoa que ela está realizando um trabalho que não gosta. Isso gera aí um problema de saúde mental, algo nesse sentido, Patrícia? Gera, pode gerar. A gente não vai dizer que com certeza isso vai gerar. Mas veja, a gente estava até falando, meio que deu um gancho no começo, sobre um trabalho com propósito, né, com sentido. Isso. Quando eu estou fazendo um trabalho que faz sentido para mim, né, que, nossa, gente, com esse meu trabalho eu transformo vidas, eu faço isso, eu consigo tal coisa, eu transformo a vida das pessoas com esse trabalho, isso faz sentido para mim, eu me satisfaço no trabalho. Né? E quando eu me satisfaço no trabalho, todo o meu organismo, ele vivencia esse prazer. Sim, sim. A minha mente, inclusive, né? E aí, quando eu passo a fazer uma coisa que não me satisfaz mais, ou então, veja, olha só, você tem um baita do potencial, né? E você pode fazer muitas coisas, mas o que você faz hoje? Carimba papel. E ninguém está vendo que você tem um potencial para muito mais coisa. Né? Eu estou falando do carimba papel, mas só para... Ou seja, você faz um trabalho mecânico que não envolve... que não requer de você muito intelecto até, né? Poxa vida, mas eu posso mais, né? Eu tenho uma graduação, eu fiz uma pós-graduação, eu tenho essa experiência, eu tenho essa expertise aqui. As pessoas não veem, as pessoas não reconhecem o meu trabalho. Um trabalho que eu faço que não é reconhecido pelo outro pode gerar sofrimento para mim. Por isso que o reconhecimento é meio que clichê. Reconheça o seu funcionário, valorize o seu funcionário. É clichê, só que faz parte da saúde mental. Reconhecer o trabalho de um funcionário, elogiar o trabalho. Mas tá aqui para isso mesmo, tá ganhando para isso, né? Ou não faz mais que obrigação. Você quer ser o funcionário do mês? Tá lá na foto, né? Não, é isso mesmo. Ele tá fazendo exatamente aquilo pelo qual ele foi contratado e está sendo pago para fazer. Porém, ele precisa saber se aquilo é de fato importante, tem valor. Às vezes ele entende que tem valor, mas se você diz para mim que não tem, ou se você nunca diz que tem, eu começo a questionar. E começo a querer o quê? A buscar esse valor em outro lugar. Em outro lugar. E aí está a grande questão da atração ou da retenção dos talentos. Reconheça o seu funcionário, valorize o trabalho que ele faz, esteja junto com ele para que essa coisa da saúde mental seja o ativo da sua organização. Sim, né? Sim. A gente até, você falou um pouco atrás aí, essa questão aí do autoconhecimento, volta a falar aqui, que você citou, e que é importante nesse momento, para você se conhecer, né, ver se aquele trabalho que te agrega, né? Isso, e aí por isso que às vezes o pessoal não faz isso nas empresas, porque tem medo de perder o colaborador, fazer uma orientação de carreira. Isso também, né? E aí, de repente, você desenvolve o seu colaborador e aí, vou desenvolver para quê? Para ele sair daqui e deixar a gente? Não. A ideia de desenvolver o colaborador é que ele esteja ali, né? Que ele continue com você. Eu estava ouvindo uma entrevista que você fez aqui com a Elka. Elka. Da Unibrad, isso, da Universidade. Gestora, E aí ela falou assim... Aliás, um grande abraço, hein, Elka? Ela falou, a gente não contrata gestor. Os gestores nascem daqui de dentro. A não ser numa questão pontual, sim, né? Sim. Então, mas os gestores, as pessoas que ocupam grandes níveis, grandes cargos, eles nascem daqui. Somos nós quem desenvolvemos. E, gente, é a melhor forma de você desenvolver a sua empresa, desenvolvendo o seu colaborador. Sim. É valorizar, é colocar ele, de repente, no lugar certo, né? Exato. Com a atividade certa, Sim. né, Patrícia? Patrícia, o papo tá bom, mas eu preciso passar aqui um outro recadinho, tá? Pessoal, no primeiro bloco, eu passei sobre um evento no Brasil. Agora eu vou lá para Portugal. Tem uma colinha aqui, pessoal.
dia 20 de outubro, em Lisboa, Portugal, no pavilhão Carlos Lopes, irá ocorrer a 54ª Conferência Internacional de Pessoas, com a participação de palestrantes de diversos países, promovido e organizado pela APG, Associação Portuguesa de Gestão das Pessoas. Para ter mais informações, pessoal, vai aparecer um QR Code aí na tela aí, tá? Entra aí que vocês vão ter mais informações. Gente, você que é de Portugal aí, ó, não perca, dia 20 de outubro. Gente, bom, Patrícia, nós sabemos que um líder doente é capaz de adoecer a equipe, certo? Uhum. O que um líder deve fazer para evitar, né, esse adoecimento e depois transmitir isso para as pessoas? Tá. E uma das coisas que mais adoece um líder, ou uma das coisas que o líder mais sofre, né, ou muitos deles, eu tenho visto bastante casos, é aquilo que eu falei da síndrome de burnout. Fala um pouquinho para nós, o que é síndrome de burnout? Tá. A síndrome de burnout é a síndrome do esgotamento total. Né? É uma síndrome que a gente relaciona somente ao trabalho, alguma ocupação que você tenha. Está relacionado ao trabalho. Ao trabalho, Então, você trabalha, aquele acúmulo de coisas, aquela sobrecarga de trabalho, aquele trabalho que envolve você de uma maneira, né, total, né? E aí você, durante um tempo, você não gerencia aquilo, você não tem os seus momentos de lazer com a sua família, você não tem mais final de semana, você não tem uma pausa para você almoçar direito. Né? E aí você vai adoecendo. E uma coisa importante, interessante de falar é o seguinte, a síndrome de burnout, ela acomete mais os trabalhadores eficientes. Então, não é aquele cara que não faz nada, aquele que só fica encostado, aquele que enrola no trabalho. Não, esse daí tá tranquilo. Faz sentido. Esse tem saúde. Faz sentido, Patrícia. É aquele que leva o trabalho para casa. Né? É aquele que leva o trabalho para casa, é aquele que quer dar conta de tudo, aquele que não gosta de errar. Que não gosta de errar. Que é perfeccionista, né? Você conhece alguém assim? Né? Então, a gente... e aí, tem uma hora que você... Por isso que, assim, o trabalho... Eu estava falando, o trabalho é a nossa vida. O trabalho é a nossa vida. Então, não tem aquela coisa de pessoal e profissional. Só que... É importante que eu entenda, que eu faça essa distinção, né, daquilo que é, de fato, um momento de lazer, um momento onde eu vou sentir prazer e que eu não esteja necessariamente produzindo. Um erro muito que eu vejo, inclusive que eu cometo bastante, é assim, eu tenho que estar o tempo todo produzindo alguma coisa. Se eu estou deitada, tá, mas aí eu tenho que estar com o notebook e fazendo alguma coisa. Eu estou sentada assistindo novela, mas não, mas deixa eu descascando uma batata aqui por enquanto. Né? Então, assim, você tem que estar o tempo todo produzindo e achando que se você não produz, você está errando. Né? E aí, o gestor, para ele não entrar nesse problema da síndrome de burnout e de tantas outras, né? Ele precisa ter esse olhar atento para si mesmo, o autoconhecimento, esse autocuidado. Autocuidado. Porque é o seguinte, infelizmente, o gestor é a pessoa que recebe menos atenção. Né? No sentido, o gestor é a pessoa dentro da empresa que é mais cobrado. Mais atenção no sentido de vamos cuidar do gestor, né? Vamos... Isso quase não se fala, é verdade, né, Patrícia? Vamos promover um ambiente, um momento onde os gestores possam, né, se divertir e tal. Não. Vamos chamar o gestor para quê? Para reunião, para o treinamento do sistema, para falar a respeito de como você pode tornar a sua equipe mais motivada. Quer dizer, eu estou sempre querendo que o gestor faça coisas, né? E aí, se a minha empresa ela requer isso de mim, eu pelo menos tenho que ter esse cuidado. Sim. Então, se eu trabalho 8 horas durante o meu expediente, quando eu chegar em casa, no mínimo,
eu preciso botar o meu chinelo, botar o meu pijama, tomar banho antes, né? Tentar se desconectar, né? Isso, E desconectar, tem muita... Às vezes a gente acaba não conseguindo, porque o trabalho, ele faz tudo parte da minha junto, identidade. é verdade, tá é verdade. Mas, não, agora esse é o momento com os meus filhos. Mas de repente, Patrícia, não ficar durante um tempo, não olhar o WhatsApp do grupo da empresa, você de repente focar no seu filho, tá ali do lado. Eu queria te falar uma coisa, Patrícia, porque assim, o líder, a gente comentamos aqui, de ouvir os colaboradores, né? Mas o gestor também, o líder também precisa de um canal que possa ouvir ele, né? E uma outra coisa também que eu acho importante, às vezes o líder para o gestor, que ele acha que ele tem que ser o Superman, né? E não é bem assim. Ele tem que entender que também ele é um ser humano e que ele precisa também desabafar, conversar com alguém, né? Precisa, Uma vez eu dei uma palestra, um treinamento para os líderes chamado Um Líder no Divã, né? E aí eu falei, isso faz muitos anos, e aí eu falei a respeito de como é que quem é que cuida de você? Aquela história do quem cuida do cuidador, né? Quem cuida do gestor? Né? Então, assim, você tem o seu tempo, você tem alguém que está, um mentor, né? O gestor, ele precisa de ter também alguém a quem ele possa recorrer, né? E às vezes é só Deus, né? Tipo assim, eu e Deus. Né? Eu só tenho a Deus para recorrer, né? E às vezes você precisa de alguém ali para desabafar. Sim. E às vezes, eu vejo, às vezes, gestores desabafando com os colaboradores, né? Assim, salvas enfim, cada um deve pensar de formas diferentes, mas assim, e aí desabafando coisas da própria empresa, né? E isso não é legal. Né? Então, aí gera um outro tipo de movimento, enfim, né? Um ambiente negativo. Exatamente. Porque ele é um exemplo. Ele é o exemplo. Então, você está desabafando, está falando, às vezes, até mal da organização, né? Para o seu liderado. E aí não dá para esperar muita coisa do liderado. Não. Patrícia, uma pena, estamos indo para os minutos finais, hein? Eita, a gente poderia ficar aqui o dia inteiro, né, Patrícia? É verdade, a tarde inteira. Olha que interessante, Patrícia. O programa aqui é internacional, viu, Patrícia? No primeiro bloco falei do evento aqui no Brasil, agora lá em Portugal, agora vamos para Angola, vamos para a África. Pessoal, como todo final de programa, costumo indicar um livro, e o de hoje é Práticas de Gestão de Recursos Humanos de Excelência Produtiva, do amigo e autor Marques Carlos, pela JA Editora, e que será lançado em breve em Luanda, Angola. Parabéns e sucesso. Aliás, pessoal, tenho um carinho imenso aí por vocês aí, viu? Minha admiração. Marques, parabéns aí, sucesso aí em Luanda, Angola, hein? Tá vendo? Aqui é internacional, Patrícia. Tô sabendo. Primeiro bloco, o evento no Brasil, Portugal, agora estamos lá em Angola. Você é um escritor internacional, né? Não espero menos disso, de você. Aliás, quero agradecer a todos aí que nos acompanham aqui do Brasil, Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde. Gente, gratidão, viu? Patrícia, agradeço demais. Foi um prazer ter você aqui no programa. Deixa suas considerações finais, suas redes sociais. Legal. E tem muito assunto, a gente precisa marcar um outro programa, porque, olha, tem muita coisa aí, Vamos Patrícia. falar, e podemos falar de outros assuntos também, que Verdade. eu gosto bastante. Eu agradeço, Cláudio, pelo convite, foi muito bom mesmo. Eu acho que se os gestores, se as organizações começarem a olhar para essa questão da saúde mental de uma forma mais ampliada mesmo, né? Sabendo que não são estruturas e não são... coisas que vão promover saúde mental para o colaborador, mas é a forma de gerir, são as condições de trabalho que você dá para o seu colaborador, é a forma como você organiza ali aquela organização, né, para que ele trabalhe, é o olhar que você tem para o seu colaborador, é o tipo de relação, e quando eu falo de relação afetiva, é afeto, né? Não estou falando de amor, né, necessariamente, mas é o afeto mesmo que ele precisa sentir. Então, que os gestores, né, que estão ouvindo a gente, ou mesmo os colaboradores, todo mundo que está ouvindo, que tenha esse olhar, né, mais ampliado da saúde mental e que busque ajuda, né, busque melhorar a cada dia, para que a gente tenha organizações mais saudáveis nesse sentido. Verdade, Patrícia. E as minhas redes sociais, o meu Instagram acho que em algum momento apareceu aí, mas sim. É Patrícia Sena, eu nunca lembro, @Patrícia Psico. Acho que é Patrícia.Sena_Psico.
né? É. Olha aí, hoje Patrícia.Sena, _psi, isso aí. tá E aí tem aparecendo aí. o LinkedIn também, a Patrícia Sena, psicóloga, eu não sei, enfim. Eu lembro que eu tive que colar para passar aqui pro nosso amigo Abner da produção, viu? Por isso que eu lembro. Se você aí. jogar Patrícia Sena, vai aparecer muitas Patrícias, mas jogar Patrícia Sena, psicóloga, Casa de Davi, ou UNG, que é onde eu dou aula, enfim, talvez apareça lá e é isso aí. Muito obrigada pelas perguntas, inclusive, que fizeram. É verdade, é verdade. Inclusive aqui tem mais um comentário aqui da Elaine Donegatti. Boa tarde. Gratidão, Elaine. Gratidão, Elaine. Bom, gratidão, Patrícia. Quero também deixar aqui o meu agradecimento aqui ao Abner, aqui da nossa produção, a toda a direção da Nova TV Alto Tietê, a você, a nossa audiência que vem nos acompanhando aí. E o programa está indo ao ar todas as quartas-feiras, às 15 horas. Eu aguardo vocês na próxima quarta. Eu estou nas redes sociais, no LinkedIn, Cláudio Luve, e no Instagram, Cláudio Luve 16. Segue lá, pessoal. Gratidão e até a próxima. Meu forte abraço. Tchau, tchau, gente.